Estela Branca. Apoio: Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Realização: Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura e Governo Federal. Varal com fotos polaroides demonstrando momentos carnavalesco, penduradas por prendedores. Atrás vemos uma parede de madeira rústica, aos poucos o título vai aparecendo na imagem, a frase do carnaval à gincana. A cena cultural jeronimense, como cenário de inclusão de minorias sociais, se faz presente nomeando o vídeo. Voltamos. Mulher de cabelo loiro abaixo dos ombros, usando óculos de grau, camiseta verde e calça jeans, segura em sua mão fotos carnavalescas, enquanto está sentada em uma cadeira. O cenário está desfocado, criando aos poucos nitidez, fantasias, troféus e adereços coloridos podem ser vistos no mesmo. O nome Nisete está escrito em letras grandes e brancas, ao lado da entrevistada. Eu já senti aquele desejo, porque eu me criei dentro daquele salão, brincando com as crianças do artista que fazia os carros alegóricos. E o convite, quando criança, e lá em 1982, há 42 anos atrás, eu recebi, foi do Bloco Mariposas, que naquela época o Bloco das Crianças desfilava de dia. Foi a minha primeira participação. Eu já queria, eu já gostava, participei e gostei muito, né? A questão carnaval, gincana, realmente é uma coisa que a gente tem que ter na veia, aquela paixão, aquele gosto, né? Ou pelo menos uma simpatia e participar. Homem de meia idade, usando camiseta branca com um logotipo de cabeça de boi, escrita abaixo do desenho Bloco do Boi. Está sentado em uma cadeira, ao seu lado no chão se encontra uma fantasia de boi. O cenário está desfocado, criando aos poucos nitidez, fantasias, troféus e adereços coloridos podem ser vistos no mesmo. O nome Isauri está escrito sobreposto em letras grandes e brancas. Foi levando o boi, ele participava da cidade em dias que nem era de carnaval, mas aí depois o boi ficou tão famoso que ele começou a ingressar nas avenidas do carnaval. Mas aí o tempo foi passando, o senhor Arigelé, ele faleceu e o boi foi passando de mão em mão e nós aprimoramos o boi, que antes que a bateria do boi era um balde, era uma latinha. Hoje a gente tem alguns instrumentos, alguma coisa, e andamos com o Bloco do Boi na rua. Então todos os anos a gente coloca o boi na avenida e a gente sente que o Bloco do Boi, ele é um dos blocos mais queridos pela população e é amado pelas crianças, porque as crianças são apaixonadas pelo Bloco do Boi. Então isso dá um orgulho no coração da gente. Isso para nós é um carnaval, mas é um carnaval de amor. É uma coisa que a gente sente dentro do coração, só nós sentimos quando a gente passa na rua aquilo ali. Homem de barba, vestindo uma camisa preta e calção preto. Ele segura uma camisa de bloco carnavalesco, verde com o logotipo de um tigre e a inscrição Bateria Deu Tigre. Ao fundo um cenário, com fantasias e adereços de carnaval. A palavra Diego está sobreposta à imagem em letras brancas e grandes. Minha falecida mãe desfilava no Batutas desde muito antigamente. O meu pai tinha uma escola de samba lá em Montenegro. Já faz uns 12 anos que eu tenho uma escola de samba. Então a gente criou uma escola de samba da família, lá na comunidade lá do bairro da Quininho. Hoje a gente consegue trazer bastante gente da cidade para a escola, do mesmo jeito que a gente conseguiu juntar algumas pessoas da gincana nisso, então a gente conseguiu juntar as duas partes. Jovem de cabelo preto e bigode, usando camiseta de botão clara sobre uma camiseta preta, sentado em uma cadeira, em sua mão segura um troféu. Olha para o mesmo e sorri. No cenário observamos fantasias, troféus e adereços coloridos que representam o carnaval. O nome Nicolas está escrito sobreposto em letras grandes e brancas. Olhando pra cima, olhando da lateral assim. E eu lembro de uma cena na minha cabeça que era em slow motion, de uma das dançarinas que ela virava assim, e ela tinha um cabelão cacheado assim, ela virava e aquelas roupas todas brilhavam assim. E aquele cenário brilhava, então tipo, eu nunca tinha visto algo parecido na vida, só em filme e coisas assim. Mulher de cabelo loiro e curto usando um chapéu grande elaborado, retira de seu rosto uma máscara veneziana, veste uma blusa branca com botões marrons. O cenário cheio de adereços e fantasias dá um fundo brilhante e colorido ao local. Sobreposto à imagem, o nome Cristina surge em letras grandes e brancas. Tu ia lá pro barracão, existia aquela coisa de família, todo mundo junto, sabe? Então eles ensinavam a gente. Eu bordei a minha fantasia, parte dela foi bordada, mas a parte daquelas foram todas feitas manualmente pra gente. Então tu vai criando esse apego. Então foi crescendo, daqui a pouco acabou, porque os interesses foram mudando, a cidade foi ficando um pouco mais pobre também, né? A gincana veio, de repente, até para resgatar um pouco disso. Porque o trabalho da gincana, não, mais especificamente o baile, é uma coisa que é um espetáculo. E São Jerônimo tem um poder muito grande, assim, tem pessoas
boas em tudo, várias coisas. Como antigamente existia, porque eles faziam o quê? Há 50 anos atrás, carros alegóricos com movimentos que talvez Rio de Janeiro nem soubesse o que era. Faziam porque as pessoas aqui tinham essas habilidades. E existe isso ainda, muito. Só que não é desenvolvido. É aquela coisa que fica sufocada, só aflora período da gincana. Homem de meia idade, de braba grisalha, sentado em uma cadeira, retira de seu rosto uma máscara veneziana, veste uma camiseta preta com calção preto. O cenário é colorido mostrando plumas, fantasias e adereços carnavalescos. Sobreposto à imagem, o nome Silvio surge em letras grandes e brancas. Com 15 anos eu fui para os carnavais alegóricos. Se fazia carnaval 3 meses antes. Eles pensavam em carnaval antes, que vinha, o material vinha quase tudo de São Paulo e dava certo. E na gincana foi assim, ó. Um grupo de amigos meus convidou: Silvio, tu faz gincana? Eu nunca fiz, não quer fazer. Mas tu desenha o tema e o cenário. Naquela época não tinha essa coisa que tem agora, tamanho requinte. O carnaval pra mim é tudo, né? É tudo. E o carnaval antigamente era assim, ó. As pessoas do Uruguai vinham pra cá. As pessoas alugavam as casas e iam morar com os parentes. Era muita gente, eram os poucos pessoas aqui. A rua era super lotada, mas o salão também. Quando estava o desfile na rua, estava o salão lá dentro com aquelas orquestras lindas. E era a mesma coisa para as crianças. Mulher negra sorrindo com empolgação e alegria para a câmera. Está usando uma blusa estampada com linhas onduladas e short preto botões. Encontra-se sentada em uma cadeira. Atrás há fantasias coloridas, PINAS, troféus e adereços carnavalescos. O nome Karina está escrito sobreposto em letras grandes e brancas. Eu tenho um fascínio, assim. Fazia gincana, fazia o desfile da gincana, que é um carnaval, que a gente acabou adaptando o nosso carnaval para o desfile da gincana, porque envolve toda a cidade. E eu ficava pensando por que não, o carnaval não era aquilo, né? Aquela força ali. E aí eu fui vindo, né? Fui pegando bagagem. E aí em 2016, 15, 16, em Porto Alegre tinha um curso, gestão de carnaval. Ia todos os sábados. E aí tu chegava lá, te apresentava a cidade que tu era, o que tu fazia e tal, enfim. Quando eu levantei e disse assim, eu sou Karine Gonçalves, sou de São Jerônimo. Todo mundo que eu via ali na TV levantou, começou a me aplaudir. Eu fiquei parada assim, gente. Tu veio da cidade que levou o carnaval pra fora. São Jerônimo foi a primeira cidade a ter um carro alegórico. Nós trouxemos de São Jerônimo um carro alegórico para desfilar em Porto Alegre. Imperadores levou um carro daqui, feito pelo seu Nélio Staigleri. O primeiro carro que se mexeu em Porto Alegre foi daqui da cidade. E aí eu travei assim, sabe? Não sabia o que dizer. A tua cidade nos ensinou e agora tu vem aqui aprender com nós. Eu digo sim, porque o carnaval lá parou. Aí falei da gincana, eles ouviam falar do nosso baile. Carnaval assim é uma grande A entrevistada Nisete gesticula enquanto fala. O cenário está nítido e contém os mesmos itens anteriores. Ele não é uma simples festa. Festa, o nome por si já é algo muito legal. Mas ele faz realmente a inclusão de pessoas. Inclusive, às vezes, quem está desempregado, ele acha ali, né, o seu alento, acha, né, o seu trabalho, ele traz os artistas, quer dizer, a pessoa nem sabe que é um artista, ela se descobre ali. E ele inclui, realmente, um evento assim que inclui, ele traz todas as pessoas no mesmo patamar, tá todo mundo junto, trabalhando junto. Então, para mim, é emocionante falar de carnaval. Ele é muito inclusivo, ele inclui, ele traz as pessoas, né, para trazer de dentro da gente que a gente pode sim ser um artista, a gente pode sim ser uma artesã. Eu, por exemplo, não sou habilitada nas artes, mas a minha arte está ali representando, ajudando no carnaval, diferencial. Que eu trago sempre. O meu parceiro, o meu mestre-sala durante todos esses anos, sempre foi uma criança. Para trazer, assim, sempre aquela lembrança de que eu comecei quando era criança. Eu tento sempre trazer criança para ela começar a ganhar o gosto pelo carnaval. E dali em diante ela seguir. Na parte da gincana, Voltamos ao entrevistado às vezes, Diego, o pessoal que fica gesticula meio enquanto receoso fala de e entrar, mexe sua talvez perna de um seja lado mais para o fechado. outro. Na O parte do cenário está carnaval, nítido e contém a os gente mesmos entende itens que desde que a anteriores. gente entrou no carnaval aqui, a gente tenta fazer isso, de incluir. Tenta fazer exatamente isso. Porque normalmente a nossa bateria, por exemplo, a maioria é de gente mais de baixa renda, de lugares mais afastados, que não tinham oportunidade de participar. Eu acho que é importante, mas eu acho que ainda falta um pouco de incentivo aqui para trazer e para mostrar, para abrir um pouco do que é o carnaval e a gincana para o resto do pessoal. Então o pessoal às vezes acha que é uma coisa muito difícil, muito gigantesca, não vou conseguir me envolver com isso. Mas não, a gente acaba tendo abertura para todos, em vários tipos de coisas, vamos supor, tanto na gincana quanto no carnaval. Tanto que há um tempo atrás o carnaval era só de 2 escolas de elite aqui, que iam para o Uruguai desfilar,
Era o maior carnaval do estado, era aqui de São Jerônimo, maior que Porto Alegre. E aí depois meio que se terminou isso, exatamente que começou o pessoal entrar e fazer novos blocos, escolas. Tanto que eu tenho o Bloco do Boi, que é antigo também. E aí com isso começou a ter uma abertura mais pro pessoal. A gente começou a fazer escola de bateria para crianças mais novas, de 5, 6 anos, tem gente que toca com nós. Então a gente começou a incluir esse pessoal para poder trazer a família junto. E aí hoje a gente tem costureira dentro da escola, de gente que nunca tinha participado de carnaval. Tem gente que trabalha fazendo carroção, tem gente que já foi desfilar fora com nós que nunca tinha ido, que não conhecia o carnaval de Porto Alegre, a gente levou para desfilar em Porto Alegre. E quando a gente entrou, foi bem difícil da parte de carnaval da cidade aceitar, porque a nossa escola era uma escola mais de família, mais de classe mais baixa, e foi bem difícil de ser aceita. Vocês não sabem que é. Silvio se faz presente. Ele aponta para algumas direções com a mão esquerda, olha para o lado e volta a encarar a câmera. Após alguns segundos, se encontra mais relaxado e começa a gesticular. O cenário permanece o mesmo que o anterior, porém com mais nitidez. Nessa sala de negros não sai. Eu tomei uma advertência, uma xingada tão grande que eu não esqueço até hoje o que foi me dito por uma pessoa da alta sociedade de São Jerônimo, bem idosa. O que foi feito? As meninas da sociedade Batuta Não Sai se reuniram e foram para aquilo ali, porque ali não tinha preconceito, ali não tinha coisa nenhuma e todos brincavam. As meninas Não Sai não deixavam de ser ditadoras ali para ser rainhas lá. Era um bloco que foi crescendo, crescendo, crescendo. Eles tinham uma coisa interessante, que era um picolé enorme, que vinha toda a injeção da boca naquilo, e o pessoal não queria saber. Era extremamente divertido. Esse negócio de bandeira branca era só negros, só negros. Então eles vinham sempre com temas africanos, coisas assim, sabe? Muito bonito. E terminava o vestido deles, eles vinham pro salão deles. Tinha essa coisa aí. Inclusive no Clube do Comércio não entrava negro, era uma coisa horrível. O primeiro a entrar lá foi o Capitão Osvaldo. Abaixo de coisa judicial, coisas de processos. O Bloco do Boi, inclusive, ele abre o carnaval. O entrevistado Isauri gesticula. Seu semblante é de surpresa. Podemos perceber que o mesmo relata os fatos com emoção e animação. O cenário permanece o mesmo que o anterior. Então todos eles participam do mesmo jeito no Bloco do Boi, com aquela mesma alegria, todo mundo correndo, brincando com o boi. A gente sente que o Bloco do Boi, ele traz aquele brilho, aquela coisa assim que apaixona as pessoas. Inclusive quando a gente olha para as pessoas na avenida, elas ficam todas cantando aquela música. Lê, 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 oi, somos do Bloco do Boi. É muito bonito, é uma emoção muito grande. Tá ali vendo o povo cantando junto com o boi. Até acho que hoje em dia tem um pouco mais de pessoas com menos dinheiro na gincana do que pessoas com mais dinheiro. As pessoas com mais dinheiro acho que são um pouco mais afastadas, tanto que para fazer um baile tem que ralar muito para conseguir o dinheiro, então é só trabalhando muito e com a galera se esforçando e vendendo para conseguir as coisas e conseguir mostrar todo aquele efeito que a gente tem em cima do palco. Sinto que hoje a gente está um pouco mais com acesso às pessoas, a gente consegue se dividir, a gente consegue que o pessoal da diretoria faça jantas para o pessoal se sentir incluso dentro do galpão. Então é muito bom. Tudo isso que a gente consegue trazer as pessoas de vários pontos da cidade, de bairros mais carentes, de bairros mais ricos. Eu acho que no carnaval, palavra essa parte volta a de gerar Diego. empregos aqui é mais difícil, porque não tem apoio aqui. Então a gente não consegue fazer um carnaval para gerar empregos. Que tenha um desfile capaz de gerar tantos empregos. Mas ainda assim a gente consegue gerar alguma coisa. Na gincana eu acredito que hoje isso é muito mais. Tanto que tem gente que hoje dá aula, entendeu? Que faz cenário, que faz coreografia, tudo que saiu da gincana. A gente começou muito novo, desde quando eu comecei, e que hoje fez disso uma profissão. Quando eu entrei pra gincana, o carnaval foi um pouco depois, mas quando eu entrei pra gincana eu era muito pequeno, só estudava. Mas eu acabei conhecendo muita gente que me deu oportunidade. Meu primeiro serviço foi por amizades de gincana, onde eu criei uma profissão que foi em questão de confecção e foi todo mundo que trabalhava comigo, bem dizer, veio de gincana também na época. Foi tudo gente conhecida em galpão e a gente começou a trabalhar junto. Com isso eu comecei a trabalhar com máquinas também, com maquinário, isso fazendo cenário de gincana e depois fazendo carroção de carnaval, onde eu aprendi muita coisa também em Porto Alegre fazendo carroção. Então eu consegui aprender muita coisa com maquinário, que foi onde eu consegui abrir minha empresa, que hoje é minha marcenaria. Hoje eu tenho a marcenaria graças ao que eu aprendi dentro da gincana e do carnaval. A palavra volta a Cristina. Desses eventos. Eu fui aprendendo muita coisa pela necessidade. Hoje eu faço coisa que eu nunca imaginei que ia fazer, através das fantasias.
através da utilização de um material que às vezes tu olha aquilo, tu não, mas daqui a pouco tu consegue enquadrar dentro do aproveitamento bastante. E isso pode ser muito, muito bem aproveitado. Principalmente no material que é descartável. As pessoas não dão valor no material descartável. Sobras. Descarte, vai fora. E eu aproveito o descarte. E estou ensinando uma pessoa que está trabalhando comigo hoje como freira a fazer esse tipo de trabalho. E ela está adorando. E gostaria de fazer mais. Hoje me tornei um estilista, uma coisa que aquele Nicolas do passado lá, que entrou o primeiro dia no galpão com o cabelinho compridinho aqui, não imaginaria que estaria onde está hoje. Foi muito importante a gincana pra mim. E acho que o início de tudo foi um ano depois de eu dançar o meu primeiro baile. Tem um presente cultural que a gente entrega pros coreógrafos e pro pessoal que trabalha, né? E aí eu falei assim, eu acho que a gente tem que entregar uma Barbie pro Vini. A gente fez com um personagem que ele tinha feito no ano anterior. Foi esse meu envolvimento, primeiro momento com costura, assim. Voltamos a ouvir o Nicolas. Tinha participado dentro da casa da mãe dele. Daí a gente entregou essa boneca pra ele e a mãe dele me deu uma máquina de costura. Ela falou assim, já que tu tá costurando, pega essa máquina de costura aqui e vai costurar. Trabalhei numa viagem também de uma pessoa que tava dentro da função de gincaneira. E aí nessa viagem conheci uma outra menina que me recomendou para uma fábrica de costura aqui de São Jerônimo. Depois fui morar em Porto Alegre também e hoje eu me tornei estilista. E eu acho que eu devo tudo isso muito à paixão que o Vinícius me proporcionou. Isso me influenciou a me moldar muito como uma pessoa que eu sou hoje, graças à gincana. O carnaval me incentivou. Voltamos a ouvir o Silvio. Depois vi as noivas debutantes, que eu me encantei com aquilo quando vi, quando comecei a fazer as festas de 15 anos, eu me apaixonei por aquilo ali. Eu vesti crianças de Voltamos 5 anos. a ouvir a Fiz o Cristina. vestido de 15 anos dessa pessoa, tá entendendo? E já fiz do casamento dela. Outro dia chegou, não posso citar nome, né? Uma família lá, a mãe, vó, a filha e a neta. Eu tô na 3ª geração já. Isso é maravilhoso, tu vê que isso é muito gratificante, tu vê esse tipo de coisa. Eu consigo sentir a emoção que eu senti aqui, ó. Tu vê, o nosso carnaval daqui foi para Porto Alegre, onde não existia uma coisa. E o nosso daqui era muito melhor do que é o carnaval de Porto Alegre hoje. Muito melhor, sabe? Então é muito, muito bom eu ver que existem pessoas que ficam felizes com as suas fantasias e eu fico muito gratificada de poder participar da felicidade dela, de poder ter ajudado ela a chegar ali, que é o caso da Anisete. A Anisete é um espetáculo, né? O desafio principal Passa a voz, é o desafio Anisete. financeiro, realmente, é o desafio financeiro. Por mais assim que as escolas ou equipes elas façam bingos, façam jantares, né, façam eventos para arrecadar dinheiro, mas realmente assim a gente sempre para ali na questão financeira. É a que deixa bastante a desejar, assim, que faz tudo o que se pode, mas nunca a gente consegue atingir aquilo que a gente ainda poderia fazer mais. Se pensa no carnaval em janeiro, e o carnaval pra gente que gosta de carnaval e trabalha muito nos bastidores, como eu digo, a gente trabalha muito. Não é só aquele dia do desfile que a gente passa ali, a gente trabalha muito, furando o dedo em agulha, né? Quem trabalha nos bastidores sabe o trabalho que é. E tudo tem gastos, por mais que tenham muitos voluntários, um instrumento mesmo é caro, né? E tem que estar sempre fazendo a manutenção dessas coisas. Então, por exemplo, é difícil se construir um galpão, por exemplo, é difícil, não se consegue. Então, realmente, o carnaval era para se pensar sempre, direto, o ano O bloco inteiro. do boi ele tem um pouquinho mais de facilidade para sair, porque ele é um bloco que não envolve muita despesa. Inclusive não tem alegorias, essas coisas. Isauri Porque retorna a gente ser tem um pouquinho de entrevistado. dificuldade agora, principalmente esse ano, vai ser conseguir mais um pouco de instrumentos. Já, sim, claro que nas escolas maiores, né? Aí sim, a dificuldade é maior, que eles têm que fazer promoções para arrecadar dinheiro, essas coisas, porque o carnaval não é barato para eles fazer. Eu mesmo já participei de Carnaval do Batutas, fui vice-presidente da Praiana, quando existiu a Praiana. Nós entrávamos à noite dentro fazendo o carro alegórico e tudo, e dinheiro, às vezes, a gente botava no bolso da gente. E eu digo sempre nas reuniões, o que difere, por que a gente... Karine retoma a palavra. O município investe na gincana, porque o pessoal saiu daqui e foi aprender. O pessoal abriu a porta, o pessoal não ficou com a porta fechada. Porque se nós, gincaneiros, porque eu também sou gincaneira, tivéssemos ficado com a porta fechada, como era a gincana na década de 90, nós não estaríamos aqui hoje. Eu tenho essa visão, pelo menos. As coisas andaram porque a gente abriu a porta e foi aprender, para voltar para o município e fazer o show que a gente vê todos os anos no ginásio de esportes.
né? Então eu acho que o carnaval ele também tem essa possibilidade. Uma das formas que a gente pode trazer seria fazer assim uma espécie de oficinas, sabe? Oficinas de tanto de instrumento, né? De tudo que envolve o carnaval. Oficinas de costura, eventos que consigam trazer as pessoas e dizer, ó, o carnaval é isso aqui. E a gente sempre fala pra eles, vamos fazer uma liga. Como a Gincana tem, vamos fazer uma liga, vamos fazer uma liga. Se o presidente for do Vinícius, é bem assim, guri. Eu não vou. Ah, mas por que você botar o fulano de tesoureiro? Porque fulano, eu não quero. Então tu nunca consegue fazer com que eles andem junto. Porque, que nem eu digo, se nós tivéssemos uma liga, era muito mais fácil, sabe? Repassa os patrocínios, repassa lá e ponto. Cada um faz o seu. Mas não, gente. Eu faço a compra de todo mundo. Eles me entregam as listas. A gente faz gincana de maio a setembro, né? Eles fazem carnaval de janeiro a fevereiro. Os maiores Voltamos a desafios ouvir o é a Nicolas. questão do dinheiro, né? Eu acho que a inclusão não falta porque a gente faz as coisas juntos, a gente consegue abraçar e trazer pessoas de outras cidades pra vir nos ajudar e é tudo no amor, assim, sabe? Só que às vezes fazer as coisas no amor se torna um pouco caro. Hoje, na parte de carnaval, A palavra gente tá volta com a o projeto Diego. desse ano de fazer um galpão no nosso bairro, não só para a escola, mas é um galpão que seria aberto para o bairro todo. E lá a gente vai ter a escola de bateria para as pessoas mais novas, tá? Para incluir na escola, também aberto para a vila, para poder a gente chamar mais gente lá. Também tem o projeto, que daí a gente precisaria da parte da prefeitura, mas é um projeto de fazer essa bateria, essa escola, ser municipal, para poder incluir mais gente, sendo o ano todo, e não sendo só o carnaval em 2, 3 meses, como está sendo de uns anos para cá. A gente pretende que o carnaval vire de 6, 8 meses, e isso já, como a gente tem a cidade aqui com a gincana, isso já inclui meio a meio, vamos supor, meio ano para gincana, meio ano para carnaval, para poder movimentar o ano todo a parte cultural daqui. Isauri Sempre houve retorna a aquelas ser construções de entrevistado. carros alegóricos, aquele dinheiro que as pessoas gastam no comércio comprando tecidos, comprando alegorias. Então é uma coisa que é a cultura junto com a economia do município. No carnaval ajuda também a cidade a vender algumas mercadorias, a vender aquela coisa e levar o nome de São Jerônimo para muito longe, que já fomos, nós mesmo do Batuta, já fomos até para o Uruguai. Então a cultura... Voltamos a ouvir o Aquele Silvio. monte de gente que ia pra cá, era dinheiro pra cidade. Hotéis, casas que eram alugadas, tudo era visado na cidade. Eu participo com tanto gosto de escolas de samba. Passa a venho voz, participando Anisete. de várias já. E sempre, todas as minhas participações durante esse longo tempo, eu sempre vou em busca de pessoas que não tenham uma condição financeira boa para que venha participar. Porque eu senti isso na minha época de infância. Realmente eu não tinha condições e ficava de fora. Então, isso é muito importante, com todas as dificuldades financeiras que se enfrenta para fazer um carnaval. Hoje, eu sinto que a gente tem mais abertura. Aquela pessoa que não tem uma situação financeira muito boa, ela tem o seu espaço. Então, isso melhorou muito de muitos tempos atrás. Eram muito lindos os carnavais. Hoje, a gente não consegue fazer toda aquela lindeza. Mas não é só no aspecto da beleza das fantasias que se faz carnaval, mas no aspecto de incluir as pessoas. Esses eventos culturais, eles Voltamos abrem a mais ouvir as o portas pras Nicolas. pessoas, tanto que a gente vê dentro do galpão pessoas pretas, pessoas trans, travesti, mulheres mais velhas, mulheres mais novas, participando do evento em si. Eu acho que a gente veio de um globalizado de tudo e não é um problema isso. Eu acho que a gente se sente abraçado por estar dentro desse local. É um local seguro. Eu acho que em todos os lugares de São Jerônimo, pessoas que são minorias, é um dos locais onde a gente se sente mais seguro. Eu acho que é dentro do baile da gincana, dentro do carnaval. Eu acho que é muito importante e necessário esses locais e que dure muitos anos aí para as pessoas terem esses acessos aqui dentro da cidade. O carnaval, ele Karine é de todo retoma mundo. a palavra. Não é só do povo da periferia, do preto, ah não, se não era daquela época, naquela época negro não entrava nos salões, eles buscavam, eu não era dessa época, mas eu escuto as histórias, né? Eles buscavam os negros para fazer o desfile, fazer os carros, mas na hora de entrar nos salões, aí não podia, né? Imaginem isso nos dias de hoje. Eu tinha acabado com tudo, né? Como que tu vai fazer uma festa de preto sem preto? Carnaval, a galera desce. É uma fala que eu vi uma vez de um amigo. A gente desce do morro do asfalto para dar show. E para chegar onde eu cheguei, não foi fácil e não é fácil. Por ser mulher,
ser preta? Muitas vezes eu tô dizendo que é assim, 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 e tá todo mundo me olhando, sabendo que eu tô certa, mas não concorda. E que nem eu disse um dia pra uma pessoa, para de sonhar, tu não tá mais no Não Sai de 1970. Tu está no Carnaval de 2024, com pessoas diferentes, com economia diferente, com um olhar diferente. Procurar fazer um trabalho. Voltamos a mais ouvir a frequente, Cristina. eu digo, talvez anual, que tu possa trazer as pessoas, para que as pessoas mostrem aquilo que elas podem fazer. Tu ensina, tu vai ali, busca e faz alguma coisa. Porque às vezes as pessoas ficam assim, eu não sei se eu posso, eu não sei se eu sei. E às vezes as pessoas têm um baita no potencial, mas elas não conseguem. O carnaval. Isauri pras novas retorna a ser gerações, entrevistado. eu vejo Isauri que retorna a ser entrevistado. Tá ficando meio fraco. Pode acontecer de ficar meio fraco. Porque as novas gerações elas têm uma outra tendência diferente. O carnaval já. Ele está mais para as pessoas que já estão mais acostumadas com o carnaval. Pode ser que o carnaval fique bom, mas a nova geração mesmo, vai ser difícil achar gente que assuma as diretorias, principalmente dessas escolas grandes, no caso que tem aí, que envolve muito pensamento, envolve muito trabalho, no caso, né? O brilho do carnaval pode ser que diminua. Mas também depende muito da prefeitura também, né? Se tiver uma prefeitura que invista um pouquinho no carnaval, que ela invista em propaganda, invista em gente que participe, no caso, eu acho que vai dar bastante tempo ainda. Lembro das crianças que foram abrir lá... Karine retoma a palavra. Nós estávamos lá no dia do CRAS e entrou o Vinícius. Tô com uma ideia, gurias. Eu queria levar as crianças pra dançar no baile. Vamos fazer. Fui a Porto Alegre e organizei tudo. No segundo ano, eu disse, não, eu quero 15 minutos. Que as crianças vão fazer uma apresentação. Eu sentei com eles e disse assim pra eles, a gente conseguiu os 15 minutos. Vocês vão de ônibus como se fossem da gincana. Nós vamos fazer um figurino pra vocês. Não vai ser igual da gincana, mas a gente vai fazer. À noite, assim, quando eles estavam todos maquiados, arrumados, prontos, eu sentei eles no refeitório e disse assim, hoje o sonho não é só de vocês. É meu, da Val, do Vini. Mas hoje eu vou tirar vocês da calçada e colocar vocês no palco da cidade. Porque vocês ficaram muito tempo na calçada ou na frente do ginásio porque não tinham condições de pagar. E o pai não podia ir. Hoje, o pai de vocês está lá e vocês vão abrir o maior espetáculo do município. Eles entraram no ônibus como se fossem crescidos na gincana, concentrados, assim. Parecia assim que eles cresceram como nós, assim. Então, aquilo ali pra mim provou assim, ó, alunos dançando nas equipes, na Força, na Águia, nos Medonhos, abriu para que as pessoas vissem que eles também têm talentos, que eles também sabem fazer. Eu sempre palestro na Semana da Consciência Negra, né? Eu digo pra dizer assim, ó, eu sou a Karine, a preta, filha da professora e do motorista, mas que hoje abre qualquer porta. Eu quero ainda um dia chegar, sentar e olhar e dizer assim, ó, isso ficou porque eu comecei a fazer. E que bom que agora tem uma outra pessoa que melhorou e que faz melhor e que tem uma noção melhor que a minha. Porque isso é evolução. A gincana, ela é de pai para filho, porque a gente traz os nossos filhos e eles vão melhorando. Então, é Isauri muito retorna a importante ser que entrevistado. A juventude se integre nisso aí, que elas façam aqueles movimentos deles e vamos acompanhar. Acompanha o carnaval, acompanha a gincana, porque a gente trabalha tanto. Então tem aqueles dias para as pessoas se desestressar e fazer aquela folia, né? Então vale a pena, principalmente a juventude, se juntar, fazer os seus blocos e participar da gincana, participar do carnaval, porque isso é muito importante para uma cidade e é muito importante para aquelas pessoas que só trabalham, que andam com a cabeça cheia, tem que ter o seu dia para descansar, o dia para soltar a franga, como diz o outro, né? Dizer, Passa o a voz, carnaval Anisete. é isso aqui. O carnaval não é só aquele momento, aqueles 60 minutos que passa ali na rua. O carnaval é muito mais que isso. Ele é união, onde todos se juntam por aquele objetivo. Olha que promover a alegria é muito importante, sabe? Porque no mundo que está tão triste, tão cheio de dores e de guerras, promover a alegria é um ato de caridade. Então, eu sinto, essa na minha visão,